Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A disputa pelo título de maior dinossauro que já habitou a Terra continua. À medida que o tempo avança, novas evidências sobre esses gigantes pré-históricos vêm à tona. Não estamos apenas nos referindo aos herbívoros, mas também aos dinossauros carnívoros. Qual era o tamanho dos saurópodes mais robustos e será que essas criaturas realmente sucumbiram às garras dos vorazes carnívoros de sua era? Seria possível que o poderoso Giganotosaurus ou o colossal e aterrorizante Spinosaurus derrotassem um Tiranossauro Rex em um confronto? E será que o T-Rex poderia ter sido 70% maior do que se acreditava anteriormente? Para os entusiastas de dinossauros, esteja preparado para desvendar essas respostas e muito mais. Brachiosauro. Muitos de vocês talvez tenham aprendido que dinossauros como o Brontosaurus e o Diplodocus eram os maiores, representando a imagem clássica de enormes comedores de plantas para os visitantes de museus por mais de um século. No entanto, com o passar do tempo, descobrimos rapidamente que até essas criaturas gigantes não eram as maiores de todas. Durante o renascimento dos grandes dinossauros entre as décadas de 1970 e 1990, muitos novos fósseis de dinossauros foram encontrados. Esses fósseis tinham nomes imponentes como Ultrasaurus, Seismosaurus e Supersaurus. O problema era que as informações de campo sobre esses enormes monstros não se mantiveram no laboratório quando os fósseis foram estudados. Infelizmente, muitos ossos de dinossauros descobertos naquela época foram perdidos ou destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, ou os fósseis simplesmente se desintegraram, e nenhum outro exemplo foi encontrado desde então. O maior esqueleto fóssil completo de um dinossauro herbívoro já descoberto pertence ao Brachiosauro, variando em tamanho de 17 a 22 metros de comprimento, com cerca de 13 metros de altura. Esse enorme dinossauro provavelmente pesava até 70 toneladas. Ele possuía membros anteriores mais longos em comparação com os membros posteriores, o que provavelmente auxiliava o Brachiosauro a alcançar vegetação mais alta sem sobrecarregar seu longo pescoço. Alguns paleontólogos sugerem que esse dinossauro ocasionalmente se erguia nas patas para alcançar a comida. O gigantesco Brachiosauro era tão imponente que provavelmente tinha poucos predadores, e estima-se que viveu por cerca de 100 anos. Titanossauro. Um dos maiores herbívoros dos quais temos evidências vagou pela Terra cerca de 100 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Inferior, junto com outros saurópodes gigantes. Essa colossal criatura é conhecida como Patagotita maiorum, ou mais comumente, Titanossauro. Numerosos fósseis desse dinossauro foram descobertos, incluindo um fêmur com 2,4 metros de comprimento. Com algumas peças do quebra-cabeça, seu esqueleto foi completamente montado e exposto no Museu Americano de História Natural. O esqueleto do titanossauro é tão grande que sua cabeça e pescoço se projetam para fora do corredor do museu. Estima-se que o titanossauro pesava cerca de 76 toneladas. Isso equivale a mais de 10 elefantes africanos adultos. Essas criaturas eram tão imensas quando adultas que provavelmente seria extremamente difícil para predadores derrubá-las. Embora isso seja grandioso, havia outro dinossauro herbívoro ainda maior que o titanossauro. Estamos nos referindo ao argentinossauro. Conhecido pela ciência desde 1993, evidências desse gigante foram inicialmente encontradas. Em 1987, um fazendeiro descobriu um enorme fóssil do tamanho de um adulto humano. No entanto, o fazendeiro não reconheceu isso como um fóssil antigo, pensando ser apenas um grande pedaço de madeira petrificada. Posteriormente, descobriu-se que era uma enorme vértebra única pertencente a um recém-nascido saurópode. Como muitas descobertas de ossos de dinossauros, nenhum esqueleto completo do argentinossauro foi encontrado. No entanto, as evidências encontradas pelos arqueólogos nos oferecem uma imagem clara do tamanho real dessa fera. Crescia até alcançar um comprimento de 37 a 40 metros e provavelmente pesava entre 99 a 110 toneladas. Não eram apenas os dinossauros herbívoros que caminhavam sobre 4 patas, alguns dinossauros herbívoros bípedes eram realmente maiores até do que o tiranossauro
Rex e até mesmo os Spinosaurus, sobre os quais falaremos em breve. Dinoceros. Ao longo de várias décadas, os paleontólogos dispunham apenas de fósseis de uma criatura chamada Dinocheirus, um terópode gigante onívoro. Os únicos vestígios eram um par de braços com impressionantes 2,5 metros de comprimento, equipados com garras de 20 centímetros, os quais representavam os membros superiores mais longos e robustos de qualquer dinossauro bípede. Descoberto no deserto de Gobi em 1965, os cientistas o batizaram de Dinocheirus mirificus, do grego a mãos terríveis. Os fósseis indicam que esse dinossauro alcançava comprimentos de 10 metros e tinha uma altura mínima de 4,5 metros. Com a maioria dos adultos pesando mais de 9 toneladas, não faltava imponência em termos de tamanho. Certamente, surge a pergunta sobre a utilidade de seus longos braços e garras. Os paleontólogos sugerem que o Dinocheirus provavelmente utilizava esses membros para desenterrar plantas. E até mesmo pescar. No entanto, não hesitava em capturar qualquer outra criatura desafortunada que cruzasse seu caminho. Outra característica marcante desse dinossauro era uma espinha dorsal grande e robusta. Embora possa parecer intimidante, havia um herbívoro bípede ainda maior. Xandangossauro. Na mesma época, cerca de 100 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Superior, existia um colossal dinossauro hadrossaurídeo que perambulava pela atual península de Shandong. Seu nome científico era Xantungosaurus giganteus, ou Shandong lizard, sendo um dos maiores dinossauros ornitísquicos já descobertos. Um adulto de Xantungosaurus poderia atingir comprimentos de até 16,5 metros e alguns dos maiores exemplares pesavam cerca de 16 toneladas. O crânio sozinho dessas criaturas mide impressionantes 1,63 metros de comprimento, e, como todos os hadrossauros, possuía um grande bico desprovido de dentes, mas suas mandíbulas abrigavam cerca de 1.500 pequenos dentes. Esse dinossauro apresentava uma peculiaridade: restos fósseis revelam um grande orifício próximo às narinas, o qual os paleontólogos sugerem que poderia ser coberto por uma aba de pele capaz de inflar para produzir sons. Se completamente desenvolvido, esse dinossauro seria possivelmente intimidante demais para os predadores a atacarem. Contudo, todos esses dinossauros compartilhavam uma característica comum: todos estavam no menu de alguns dinossauros carnívoros predadores. Os dois últimos dinossauros mencionados provavelmente eram presas do Tarbosaurus. Esse dinossauro, também descoberto no deserto de Gobi, podia alcançar comprimentos de 10 a 12 metros, e, quando adulto, pesava 4,5 toneladas. Como todos os outros predadores carnívoros da época, esse dinossauro caçava e se alimentava de qualquer presa que conseguisse abater. Com pernas longas e robustas, permitindo movimentação veloz e ágil, esse predador tinha um mecanismo de fechamento único em sua mandíbula de 1,2 metros de comprimento, apresentando entre 58 e 64 grandes mandíbulas afiadas em forma de faca. Cada dente com aproximadamente 8,3 centímetros de comprimento. Isso significava que, ao atacar sua infeliz presa, sua mandíbula se travava na vítima, deixando-a sem chance de escapar. Esse dinossauro era o rei dos dinossauros na antiga Ásia. Entretanto, na América do Norte, foi descoberto um rei dos dinossauros muito mais ameaçador. O Tiranossauro Rex é provavelmente o dinossauro favorito de todos, embora tenha sido uma fera aterrorizante para qualquer ser humano encontrar. O T-Rex, sem dúvida, foi um dos maiores dinossauros carnívoros, alcançando até 12,3 metros de comprimento e podendo pesar até 8,8 toneladas. Além disso, para seu tamanho, eram ágeis. Alguns cientistas afirmam que o rei lagarto tirano poderia correr entre 20 e 32 km por hora. E se algo não fosse rápido o suficiente para escapar do Tiranossauro Rex, teria que enfrentar uma mandíbula de 1,2 metros de comprimento, equipada com 50 a 60 dentes do tamanho de bananas, capazes de exercer até 5 toneladas de força. Recentemente, um estudo concluiu que este dinossauro poderia ser 70% maior do que os fósseis sugerem. Isso implica que o maior T-Rex poderia pesar incríveis 16,5 toneladas, superando o peso de um ônibus comum. O T-Rex era, sem dúvida, um predador de elite provavelmente capaz de derrubar qualquer presa. Com aquela mordida incrivelmente poderosa e dentes de 30 centímetros de comprimento. Apesar da imponência do T-Rex, ele não era o maior carnívoro. Mesmo com os esqueletos do próximo grande dinossauro carnívoro sendo incompletos, temos uma noção de sua grandeza.
Acreditava-se que o giganotossauro tinha 6 metros de altura e cerca de 13,7 metros de comprimento. Entretanto, paleontólogos argumentaram que o crânio do Giganotosaurus era do mesmo tamanho que o do Tiranossauro Rex, e provavelmente possuía menos força de mordida. No entanto, suas mandíbulas podiam abrir e fechar mais rapidamente, e derrubavam suas presas por meio de mordidas rápidas e poderosas, enquanto o T-Rex esmagava os ossos de sua presa com sua mordida poderosa. Apesar de o Giganotosaurus ser potencialmente maior que o T-Rex, em um confronto direto, talvez seja mais sensato para o Giganotosaurus correr. No entanto, há outro dinossauro igualmente assustador, se não mais. Espinossauro. O lendário Spinosaurus foi inicialmente descoberto em 1912 pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer, no Egito. Infelizmente, os fósseis originais foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os esboços detalhados dos fósseis forneceram aos paleontólogos uma compreensão suficiente de sua aparência. O espinossauro possuía mandíbulas semelhantes às de um crocodilo, com dentes cúnicos e garras grandes em forma de gancho para capturar presas escorregadias, como o peixe-serra de 25 pés de comprimento ou o gigantesco peixe pulmonado. Essa adaptação faz sentido, considerando que o Egito, durante o Cretáceo Superior, era um oásis tropical, com rios circundados por manguezais, habitados por tubarões e outros peixes gigantes. Mais recentemente, paleontólogos no Saara marroquino encontraram uma cauda praticamente completa do espinossauro. Com sua imponente vela dorsal, o dinossauro alcançava 6,5 metros de altura, e seu crânio media 1,75 metros de comprimento. O espinossauro podia atingir comprimentos entre 14 e 18 metros e pesava surpreendentes 13,22 toneladas. Apesar de ser mais adaptado à água, esse dinossauro era um híbrido e também podia caçar em terra, se necessário. Em um confronto com o Giganotosaurus, provavelmente sairia vitorioso. No entanto, em relação ao Tyrannosaurus Rex, com sua imensa força de mordida e dentes de 30 centímetros de comprimento, o Spinosaurus poderia enfrentar uma concorrência mais acirrada. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like se curtiu e, claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, e obrigado mais uma vez por fazerem parte desta comunidade.